Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou falar sobre o empate 1-1 entre Cruzeiro e Vasco. Resultado que, assim, eu acho que nenhuma das duas torcidas saiu nem muito feliz, nem muito triste pelo resultado. Pelo fato do Vasco ter saído vencendo e ter tomado o empate, e o Cruzeiro mais ainda, por ter ficado com um jogador a mais, conseguiu arrancar um empate, jogava em casa. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, sim, talvez esperasse uma vitória aí, e acaba ficando nesse empate que eu vou fazer a análise aqui completa. Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Dois gols semelhantes, dois gols basicamente de bola parada, né? O gol do Verratti é um cruzamento, tem o desvio no meio da área, a finalização, né? O Cássio faz a defesa e no rebote o Verratti sozinho faz 1-0. Vai para o segundo tempo, jogada de bola parada também, cruzamento na área, o Zé Ivaldo ganha de cabeça. Um gol difícil, a bola fez saindo do Léo Jardim, né? Fez ali o gol de empate. Na reta final ainda teve a expulsão do Matheus Carvalho por um pisão do Matheus Henrique. E aí nesses últimos 15, 20 minutos, contando com os acréscimos, o Cruzeiro jogou com um a mais, mas também não conseguiu ser eficiente. É... Eu vou aprofundar aqui trazendo os destaques, aí eu posso falar mais de como é que o Cruzeiro se portou, né? Então, começando pelo mandante, o Cruzeiro, o Cássio não foi muito exigido, tá? Não dá para falar de muitas defesas dele, não produziu muitas oportunidades o Vasco. O William Discreto, o Zé Ivaldo para mim é um dos grandes nomes da partida, no sentido de é ele que faz o gol de empate, mas no momento que o Cruzeiro tem um a mais, para mim é ali que está o grande problema do Cruzeiro, porque assim, com um a mais, ainda mais um time que é treinado pelo Fernando Diniz, tudo bem que tá, esse é só o segundo jogo e ele nem estava no banco, estava auxiliar, né, o Eduardo Barros. Então ainda não é um Cruzeiro com a cara do Diniz. Tá nesse momento de transição para implementar o trabalho dele. Mas assim, eu tenho certeza que o Diniz estava revoltado com o Zé Ivaldo nessa reta final, rifando a bola, perdeu umas 3, 4 posses com passes ridículos, viradas de jogo, tudo errado. Então assim, no momento que era para o Cruzeiro pressionar o Vasco, esmagar o Vasco lá atrás, o Zé Ivaldo forçou demais e é ali que matou as jogadas do Cruzeiro. Faltou um cara com mais capacidade de criação. E para mim o Cruzeiro não conseguiu gerar esse volume de jogo na reta final. Não sei se venceria, mas não conseguiu gerar as oportunidades. Basicamente só teve um chute do Peralta e foi isso, depois da expulsão. E passa muito pelo Zé Ivaldo não ter a capacidade de criação com esse espaço a mais, né? Faltou também os volantes apresentarem mais para dar opção de jogo, mas no geral passa muito pelos erros do Zé Ivaldo. De passes, virada de jogo, partida aí que o Vasco conseguiu se segurar, principalmente. Willian regular, Marlon regular, Romero regular. Pra mim, o craque da partida, já vou antecipar, é o Matheus Henrique. Gostei demais. Eu torço pro Grêmio, eu queria que ele tivesse voltado pro Grêmio. É muito bom jogador. É um cara que, literalmente, a definição de motorzinho é o Matheus Henrique. É um cara que corre o campo inteiro, se apresenta, chega na área. Eu acho que uma característica que ele precisa aprimorar é a finalização. Ele nunca teve uma finalização de fora da área muito boa, e para um volante isso é importante. Tanto é que no chute que ele deu, foi um chute mascado para fora. Essa é uma característica que, na minha visão, ele tem que aprimorar para ser ainda mais completo. Mas enfim, um volante que, se manter esse nível de atuação que teve no jogo, eu não duvido nada daqui a 5, 6 meses aparecer na seleção brasileira, que é uma posição tão escassa é, na seleção brasileira. Só joga os caras porque jogam na Premier League, que é o João Gomes, que é o Bruno Guimarães, que é o André. E o Matheus Henrique tem muito mais esse quesito de se movimentar, se apresentar para o jogo, fazer o jogo acontecer. Nesse quesito, o Matheus, na minha visão, é muito superior. Talvez na parte defensiva, talvez nesses sentidos os outros possam ser melhor. Mas o Matheus Henrique, nesse quesito, aparecer para o jogo, distribuir, fazer o jogo acontecer, ele é espetacular nesse sentido, tá? Achei que fez um grande jogo. De novo, para mim, o craque da partida. Já comentei aí embaixo para você quem foi, inclusive. O Lautaro, cara, eu achei que o Lautaro fez um jogo bom, se movimentou muito. Para mim, as grandes chances do Cruzeiro foram geradas por ele. Mas na hora de levar um 10, ele errava o passe, errava o chute. No momento da tomada de decisão, ele errava. Mas foi o cara que mais gerou oportunidades. O Vital discreto, nem lembro de ter jogado, nem tocou na bola direito. O substituto do Matheus Pereira, né? E aí o nível caiu muito. O Verón gerou uma oportunidade de outra, mas também nada demais. O Caio Jorge, basicamente, um cruzamento para o Lautaro que ele fura. E um chute no início do jogo, um chute espetacular para uma grande defesa do Léo Jardim. É um Caio Jorge que eu acho que com o Diniz
tem potencial para voltar a render o que já rendeu no Santos no início da carreira, né? Enfim, o Caio Jorge que vem de um momento bom, já desde o Seabra, veio de mais ou menos um mês em alto nível, que começou a marcar gols, enfim, se tornou titular absoluto, na minha visão, nesse ataque do Cruzeiro, e peça importantíssima. Entrou o Ramiro no meio, não teve muito tempo. O Barreal, eu tava pensando nisso desde ontem. É, torcedor do Cruzeiro. É, vê se eu tô certo ou não. Na minha visão, o Barreal é basicamente o Rubens do Cruzeiro. O Rubens do Galo. Pra mim são caras que têm características muito parecidas. Caras que se precisar podem fazer lateral esquerda. Caras que fazem essa meia esquerda mais aberta. Se precisar ataca no meio de campo. Enfim, eu acho que diferenças é que o Barreal, na minha visão, é mais técnico, é mais habilidoso e finaliza melhor. E o Rubens é mais raçudo, corre mais, se esforça mais. Mas, no geral, são caras que eu vejo muita semelhança, que são canhotos, que jogam pela esquerda, não são caras do drible, são caras de construção. Enfim, queria que o torcedor do Cruzeiro, tá vendo esse vídeo, comentasse se faz sentido falar que o Barreal é o Rubens do Cruzeiro. Bom, na minha visão, é isso. O Peralta eu achei que entrou bem também, gerou dois chutes. O segundo, muito perigoso para uma defesa do Léo Jardim. A grande chance do Cruzeiro, depois de ficar com um jogador a mais. E mesmo assim, foi um chute de fora da área, que para o Léo Jardim tomar um gol desse é muito difícil. Indo para o Vasco agora, o Léo Jardim fez um grande jogo. Essa defesa do Peralta, o chute no início do Caio Jorge, enfim, foi bem. E no gol do Zé Ivaldo não tinha o que fazer. Então o Léo Jardim é um dos destaques da partida também. O Piton discreto, Pumita discreto, João Vitor discreto, Léo discreto, o Matheus Carvalho, na minha visão, bem expulso. Eu acho que é polêmico porque foi uma dividida, mas o Matheus chega primeiro e o Matheus, é porque os dois é Matheus. O Matheus Henrique chega primeiro e o Matheus Carvalho chega solando. Na minha visão, bem expulso, mas eu entendo o torcedor do Vasco reclamar. Se fosse expulso do Grêmio, por exemplo, do meu time, também reclamaria. Mas na minha visão, foi bem expulso, tá? Chegou por cima e, na minha visão, bem expulso. O David saiu machucado. E eu já comentei aqui recentemente em jogos do Vasco. Acho que no jogo contra o Palmeiras eu destaquei isso daqui. É, o Vasco, para mim, é a posição mais carente. Pode ser que tenha outras, e quase certeza que tem. Mas a posição mais carente são as pontas. E é ali que grande parte das jogadas acontecem. Tudo bem que está muito bem servido de lateral, na minha visão. É, mas de ponta, cara, é o David, o Emerson Rodrigues e acabou, né? Porque o Ryan é muito irregular, não dá pra confiar, na minha opinião. O Jean Davi, que entrou aqui, ó, o Jean Menezes, mas é o Jean Davi, né? É habilidoso e tal, eu acho que é ele que vai pegar essa vaga. Entrou relativamente bem até. Eu acho que pro jogo de meio de semana mesmo, que aparentemente a lesão do David é mais grave, eu acho que o Jean Davi pode pegar essa vaga. Mas é uma posição que é muito carente, tem poucas opções de alto nível no Vasco, tá? Ainda mais agora com essa lesão do David, vai fazer muita falta. O Coutinho discreto, tá? Não achei que fez um bom jogo, não. O Emerson Rodrigues eu achei que fez um bom jogo. Gerou oportunidades, muitos dribles, velocidade, eu achei que fez um bom jogo. E o Verratti lá na frente. O Verratti é o Verratti. Pode estar sumido, pode, mas é um cara que tem uma presença de área espetacular. É, eu diria que hoje é o principal jogador do Vasco. Ele e o Léo Jardim. Enfim. O Esforço entrou no meio de campo, não fez muita coisa. O Jean Davi, que nem eu falei, eu achei que entrou bem, tá? E eu acho que é ele que vai pegar essa vaga do David pro meio de semana. O Galdames entrou no meio de campo, não fez muita coisa. E o Paulo Henrique entrou na direita também. É, não fez muita coisa também, não. Estatísticas. 15 chutes do Cruzeiro sendo 6 a gol, ou seja, 5 defesas do Léo Jardim, 13 do Vasco sendo 4 a gol. Que nem eu falei, ó, estatísticas muito parecidas. E o Cruzeiro jogou uns 15, 20 minutos com um jogador a mais. E mesmo assim não conseguiu gerar muito perigo. Então, assim, não soube aproveitar o espaço que tinha. é, E até por isso empatou. Se tivesse conseguido aproveitar, talvez tivesse vencido. Posse de bola bem equilibrado. Que nem eu falei, ainda não tem. Esse Cruzeiro não tem a cara do Diniz. E eu acho que o Matheus Henrique, nas mãos do Diniz, tem um potencial enorme de ser muito bom, tá? E de novo, eu acho que em 5, 6 meses, se ele manter esse nível de atuação, aprimorar ainda mais com o Diniz e caprichar, evoluir nesse quesito de chutes de fora da área, chegar finalizando bem, o Matheus Henrique para mim vai ser jogador de seleção brasileira, tá bom? Ainda mais nas mãos do Diniz. Falta 7 do Cruzeiro, 6 do Vasco, tendo 3 amarelos pro Vasco, nenhum pro Cruzeiro. Escanteios 11 a 4 Cruzeiro, tá? Com esse resultado,
Cruzeiro na oitava colocação com 43 pontos e o Vasco na nona com 36 pontos. E aqui a gente já percebe uma diferença. Acho que aqui que é o grande desequilíbrio da tabela, do nono para o oitavo. É uma diferença de 7 pontos que a gente não vê só aqui no Lanterna. Nem isso. Ó, do Goianiense para fora da zona de rebaixamento, que é uma diferença grande, e aqui de nono para oitavo. De resto, é tudo muito próximo, e também de terceiro para quarto, já é uma vantagem bem grande. Fora isso, é tudo muito nivelado no campeonato, cara. Tudo muito próximo. Enfim, no geral, um resultado que pro Vasco é melhor. Saiu vencendo e toma um empate, então por isso talvez possa ter ficado com gostinho de que talvez desse para segurar a vitória. Mas no geral era um Cruzeiro que jogando em casa, com um jogador a mais, uns 15, 20 minutos, era para ter ganhado, tá? Acho que aqui é um resultado muito melhor para o Vasco, pelas circunstâncias da partida, ainda mais por ser um Cruzeiro. Tudo bem que é a Sul-Americana, mas fora isso, só focado aí no brasileiro, e o Vasco tá com a cabeça na Copa do Brasil também, lógico. Esse meio de semana é um jogo importantíssimo contra o Galo também em Minas. Beleza? Acho que é isso. Acaba aqui um resultado melhor pro Vasco do que pro Cruzeiro. Craque da partida para mim é o Matheus Henrique. E é isso, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. E comenta aqui embaixo também o que, que você espera para esse meio de semana. Copa do Brasil entre Vasco e Galo. Qual resultado você acha que vai dar? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.